É possível um acordo ou não? O fim dessa guerra vai ser mesmo a tomada da Ucrânia pela Rússia? Olha, só para concluir o assunto que a gente está falando, eu acho que vocês têm toda a razão. A gente não devia discutir essa questão da usina em termos de uma improvável catástrofe nuclear. De fato, é um objeto estratégico e faz todo sentido para a estratégia russa tomar uma usina desse tamanho que tem uma importância vital na economia ucraniana, né, no abastecimento do país. Bom, eu esperava, até tinha, né, essa esperança mesmo de que esse conflito se resolveria pelas negociações. Aliás, eu esperava que esse conflito não tivesse tido início e que os atores tivessem sentado à mesa de negociação antes da ruptura promovida pela Rússia. De toda forma, me parece temerário que essas negociações estejam se estendendo tanto, porque os russos, nas primeiras exigências que foram colocadas, eles não colocaram exigências demasiado ambiciosas, eles colocaram exigências no sentido de neutralização da OTAN, que era a principal demanda neutralização da Ucrânia, né, em relação à OTAN, que era a principal demanda desde o início, de reconhecimento da Crimeia, que é um fait accompli, e, claro, aí mais complicado, de desmilitarização e o que eles chamam de desnazificação, que não está bem claro o que seria. Mas, de toda forma, a tendência, conforme o conflito se estende, é que a Rússia coloque demandas mais duras. E eu temo que as autoridades ucranianas estejam postergando uma negociação, fazendo cálculos aí, talvez calculando o aumento da popularidade do governo, principalmente do Zelensky, e deixando um pouco de lado o fato de que quanto mais esse conflito se estende, mais pessoas vão morrer, maior será a tragédia, a infraestrutura do país vai ser mais comprometida e, portanto, a recuperação vai ser muito mais difícil. Então, eu acredito que os russos tampouco, claro, o Putin não deixa claro quais são os seus objetivos, né? Ele falou que não pretendia ocupar o país. Porém, a gente, né, a maneira como as coisas que ele deu a entender quando anunciou as operações militares acabaram não se concretizando. Ele ele deu a entender que essa operação ia se limitar ao Donbás, mas imediatamente a gente viu que não foi o que ocorreu. De modo que a cada dia que essa situação se estender, a situação, o resultado será pior. E acredito que para a Rússia também está sendo sufocada. Ô, professor, aliás, era isso que eu queria lhe perguntar a respeito da situação neste momento na Rússia, né? O senhor acabou de chegar, não sei há quantos dias, 3 dias mais ou menos, que o senhor chegou da Rússia, não é isso? Chegou aqui ao Brasil. Eu queria saber, tem até gente perguntando aqui sobre as pessoas que foram detidas, né? O que aconteceu com as pessoas detidas lá na Rússia? Elas já foram liberadas, não foram? A população russa está apoiando essa invasão da Ucrânia dessa maneira? Há pesquisas a respeito disso sendo divulgadas? O que a imprensa russa está falando a respeito desses ataques? E mais do que isso, o que a população está achando disso? Em relação à imprensa, a maior parte da imprensa, os grandes veículos, são controlados pelo governo. E, evidentemente, que tem respeitado a linha oficial do governo Putin em relação à guerra. Havia uns poucos veículos de oposição que eram tolerados, uma rádio, principalmente, a Moskvy, e alguns veículos baseados no exterior que transmitiam pela internet, e esses veículos, nessa semana, começaram a ser fechados paulatinamente. A rádio foi fechada, e o acesso
a esses veículos online foi restrito, de modo que está havendo um recrudescimento do regime Putin em torno, né, da imprensa. Em relação à população, saiu uma pesquisa, é complicado a gente avaliar o quanto podemos acreditar ou não nessa pesquisa, mas não me surpreende o dado de que a popularidade do Putin teria, inclusive, subido após o início desses conflitos. Por outro lado, as manifestações são reais, muito volumosas, muito maiores do que foram as manifestações, por exemplo, da oposição, né, do grupo do opositor Alexei Navalny no ano passado, e muito superiores, enfim, a outras manifestações. A Rússia já há pelo menos 10 anos vem lidando com manifestações nas grandes cidades, principalmente em Moscou e São Petersburgo, mas também em outras grandes cidades. O procedimento padrão das autoridades russas é deter os manifestantes, né? Eles exigem que essas manifestações sejam comunicadas antes, mas é evidente, a polícia acaba não autorizando nenhuma manifestação, de modo que a oposição simplesmente faz a manifestação, não se preocupa em que elas sejam autorizadas, mesmo porque não seriam. E a polícia detém os manifestantes, ficham os manifestantes, mas depois eles, a maioria dos manifestantes, os números falam de 4.000 até 6.000 presos, a gente está se referindo a esses detidos, né, que são detidos, são fichados e posteriormente liberados. Mas é evidente que é uma situação grave e é uma situação nova, se a gente comparar com manifestações de natureza semelhante que ocorreram no passado. É muito maior o volume dessa vez. Então, há uma polaridade que tende a aumentar na sociedade russa. O senhor, até para a gente finalizar, e aí é muito interessante como o senhor morou muitos anos, né? Mora, né? Eu posso falar mora, né, professor Rodrigo? O senhor mora na Rússia, está aqui no Brasil, mas vai retornar lá. Qual é o seu posicionamento? O senhor concorda com essa invasão da Rússia na Ucrânia? Em absoluto, eu e vários outros especialistas, antes da invasão, não acreditávamos que haveria uma invasão. O povo russo, de maneira geral, não acreditava, e os próprios ucranianos, eu venho acompanhando várias entrevistas, os próprios ucranianos não acreditavam que haveria. E por quê? Né, na minha opinião, porque tanta gente, as pessoas mais envolvidas no conflito, não acreditavam. Porque eu não vejo, nem se a gente pensar friamente, excluindo a tragédia, né, humana da guerra, friamente eu não vejo aonde os russos, no que eles pretendem ganhar. Porque mesmo se eles alcançarem o objetivo de neutralizar a Ucrânia, de desmilitarizar a Ucrânia, em outros frontes, digamos assim, eles já estão perdendo. Economicamente, o país sofre sanções sem precedentes. Em relação à OTAN, países como a Finlândia, a Suécia, já estão considerando entrar na aliança. A Alemanha iniciou uma remilitarização que a gente não vê desde a Segunda Guerra Mundial, concordaram em cumprir a cota de 2% do PIB para o setor de defesa, que a OTAN exige, mas que na prática só os Estados Unidos cumpria. Enfim, diplomaticamente foi uma derrota tremenda, independentemente do resultado em relação à Ucrânia, na economia igualmente, e para a imagem da Rússia no mundo, serão anos, talvez décadas, para a Rússia recuperar uma imagem, e a gente já tem observado, eu conheço, né, muitos russos, enfim, deixei amigos lá em Moscou, tenho observado situações absolutamente lamentáveis de xenofobia e acredito que é apenas o começo. Ele não colocou aqui.
Professor, queria agradecer imensamente a sua participação. Importante ouvir o senhor que mora na Rússia, né? Quer dizer, tem essa visão também do que os russos estão pensando. Eu acho muito importante.